Olá pessoal, este é o quarto vídeo da série que apresenta conceitos relacionados à teoria dos números. O tema desse vídeo é o Teorema Fundamental da Aritmética. Este vídeo é dividido em três partes. Na primeira parte será apresentado o Teorema Fundamental da Aritmética. A segunda parte mostra a relação entre o Teorema Fundamental da Aritmética e os fatoriais. Na terceira e última parte, são comentadas as soluções de 3 dos problemas propostos. Comecemos, portanto, com o Teorema Fundamental da Aritmética. No vídeo anterior, vimos as funções multiplicativas. Lembremos que uma função é multiplicativa se ela tem como domínio os números inteiros positivos e que ela tenha duas propriedades. A primeira propriedade é que f de 1 é igual a 1. A segunda propriedade é que f de AB será igual a f de A vezes f de B, se A e B são primos entre si. Vimos também no vídeo anterior que, devido a essas duas propriedades, se conhecermos o valor de f para quaisquer potências de números primos, será possível computar f de n para qualquer n inteiro positivo. Isso porque, dada a decomposição de n em fatores primos, f de n será igual ao produto do valor de f em cada uma das potências de primos presentes nesta decomposição. O que o vídeo anterior não mostrou foi como podemos obter essa decomposição e para quais números é possível obter tal decomposição. O Teorema Fundamental da Aritmética resolve essa segunda pendência. Ele nos garante que qualquer positivo maior do que 1 pode ser escrito como produto de primos. Eis o Teorema Fundamental da Aritmética. Seja n um inteiro positivo maior do que 1. Então n pode ser escrito de forma única, exceto pela ordem dos fatores, como produto de números primos. Uma notação canônica para essa fatoração de n é a seguinte. Se Pi é o iésimo número primo e αi é maior ou igual que zero para qualquer i no intervalo de 1 até k, então n será o produto de P1 elevado a α1 por P2 elevado a αn e assim por diante até Pk elevado a αk. O que, de fato, o Teorema Fundamental da Aritmética nos diz é que os primos são blocos fundamentais para os números inteiros. Exceto pelo número 1, todos os demais inteiros positivos podem ser construídos por meio de produtos de primos. Além disso, a decomposição de n em produtos de primos é única, se for desconsiderada a ordem dos fatores deste produto. De posse da fatoração de n, algumas funções importantes podem ser computadas diretamente. Além das funções multiplicativas que citamos logo no início desse vídeo, podemos citar também, por exemplo, o MDC e o MMC. Outra importante consequência da fatoração de n é que ela serve para representar, armazenar e operar grandes números. Veremos um exemplo disso ainda nesse vídeo, ao usar a fatoração para representar o resultado de um fatorial. Agora que sabemos que, exceto o número 1, todos os demais positivos podem ser fatorados em um produto de primos, resta saber como obter tal fatoração de forma eficiente. Nas diferentes linguagens de programação, uma estrutura de dados adequada para armazenar uma fatoração é o dicionário. No caso da linguagem C++, os dicionários são representados pela classe map. Usando os dicionários para armazenar a fatoração, as chaves seriam os primos que aparecem na decomposição e o valor seria o expoente do primo correspondente na fatoração. Em termos de implementação, há duas principais formas de proceder. A principal diferença entre ambas é que a primeira dispensa o conhecimento prévio dos primos, e a segunda usa o conhecimento desses primos para obter uma melhor complexidade assintótica. A primeira forma é uma variante do algoritmo que identifica todos os divisores de n e tem complexidade O de raiz de n. Em relação à identificação dos divisores, temos duas diferenças. A primeira diferença é que, ao se encontrar um divisor P de n, o valor de n será atualizado para n dividido por P elevado a k. Isto significa que serão eliminadas todas as ocorrências de P como fator de n. Observe que, ao encontrar o primeiro divisor de n, ele é necessariamente um primo. Ao eliminar todas as ocorrências de P da fatoração de n, o algoritmo não identificará mais nenhum divisor de n que seja um múltiplo de P. Assim, essa estratégia garante que,
A cada divisor encontrado, ele será necessariamente primo. A segunda diferença é que, como só são procurados divisores até a raiz quadrada de n, qualquer fator primo maior do que a raiz quadrada não será identificado no laço. Neste caso, após o término do laço, o valor de n será maior do que 1 e conterá exatamente esse fator primo. Nos casos em que todos os fatores primos de n são menores do que sua raiz quadrada, ao final do laço, n terá valor igual a 1. A segunda forma é idêntica à primeira, exceto pelo fato de que, como ela tem acesso a uma lista dos primeiros primos, o laço principal só procura por candidatos a divisores de n entre os primos, o que diminui a complexidade para O de π de raiz de n. Observe no laço da linha 8 que, além dos candidatos a divisor d, também é declarada e inicializada a variável k, que indica a maior potência de d que divide n. Se k é maior do que zero, então d é um divisor primo de n, e o valor de n é atualizado para n dividido por d elevado a k no laço da linha 9. Se após o laço o valor de n ainda for maior do que 1, isso significa que n contém agora o valor de um fator primo que era maior do que a raiz quadrada do valor original de n. Assim, a linha 17 armazena esse primo na fatoração com o expoente k igual a 1. Este código é fundamentalmente idêntico ao anterior. A única diferença é que a lista de primos, passada como segundo parâmetro, modifica a iteração do laço principal, que inicia na linha 26. Agora, todos os candidatos a divisor de n são primos p. O laço será encerrado na linha 28, quando o quadrado de p for maior do que n. A variável k agora é declarada e inicializada na linha 31. O restante do código é idêntico. O valor de n é atualizado no laço da linha 33. E a linha 42 trata do caso de n ainda conter um fator primo após o laço. Se as fatorações de a e b forem conhecidas, tanto o MDC quanto o MMC podem ser computados de forma imediata, por meio da avaliação dos expoentes dos primos correspondentes em ambas fatorações. O que ambas notações nos dizem é que o maior divisor comum de a e b é dado pelos menores expoentes dos primos correspondentes. Já o menor múltiplo comum de a e b é dado pelos maiores expoentes dos primos correspondentes. Este código implementa o cálculo do MDC a partir das fatorações de a e b. A lista dos primos, passada como segundo parâmetro, auxilia não somente a obtenção das fatorações, mas também a escolha dos expoentes feitas na linha 9, pois o laço da linha 8 pode iterar nos primos em ordem crescente. Se o menor expoente k é maior do que zero, o valor do GCD nesse código armazenado na variável res será devidamente atualizado no laço da linha 11. Já esse código computa o MMC a partir das fatorações de a e de b. A implementação é idêntica à anterior. A única diferença é o uso do max, ao invés de min, na linha 9. Passemos então para a segunda parte desse vídeo, onde trataremos da aplicação do teorema fundamental da aritmética aos fatoriais. Conforme já comentado, a aplicação do teorema fundamental da aritmética aos fatoriais tem consequências interessantes. Isso porque os inteiros obtidos por meio de fatoriais crescem muito rapidamente. E mesmo para valores relativamente pequenos de n, o valor de n fatorial pode ser computacionalmente intratável. A fatoração de n fatorial, por sua vez, terá um total de π de n primos distintos, requerendo, portanto, apenas O de π de n de memória, significativamente menor do que o necessário para armazenar o valor exato de n fatorial. De posse dessa fatoração, funções multiplicativas, ou o MDC ou o MMC, por exemplo, podem ser computados para fatoriais. Para obter a fatoração de n fatorial, utilizaremos a função e de np, a qual retorna o maior expoente k, tal que p elevado a k divide n fatorial. Ilustraremos o cálculo da função e de np para n igual a 12 e p igual a 2. Este exemplo nos ajudará a entender como poderemos computar e de np no caso geral. Começamos escrevendo a expansão de 12 fatorial.
que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 e assim por diante até 12. Cada um dos múltiplos de 2 que aparece nessa expansão contribuem com o fator 2 na fatoração de 12 fatorial. Se removermos estes 6 fatores de 2 da expansão, obteremos a sequência abaixo. Nessa sequência, os números em vermelho são os fatores que foram divididos por 2. Contudo, a sequência de fatores restante ainda possui números pares. Estes números estão nas posições onde estavam, originalmente, os números 4, 8 e 12. Isso aconteceu porque estes números, além de serem pares, também eram múltiplos de 4, que é 2 ao quadrado. Eliminando novamente fatores 2 dos múltiplos de 4, temos essa nova sequência, onde, novamente, os números em vermelho são o resultado da divisão por 2 dos números que ocupavam estas posições. Após essa eliminação, resta ainda um último número par, oriundo do 8 original, que era múltiplo de 2 ao cubo. Removido esse último fator 2, foram eliminados, ao total, 10 fatores, de modo que E de 12, 2 é igual a 10. O exemplo anterior nos fornece uma pista de como E de NP deve ser calculado. A cada potência pk de P que divide N, serão eliminados N sobre P elevado a K fatores, onde essa divisão é a divisão inteira. Assim, a expressão apresentada resume esse raciocínio e computa, corretamente, o valor de E de NP. Esta é a implementação de E de NP em C++, a qual segue diretamente a fórmula apresentada. O laço da linha 5 avançará enquanto a próxima potência de P, aqui representada pela variável base, for menor ou igual a n. Em cada iteração, somamos ao resultado a contribuição da potência em questão e atualizamos essa potência para a próxima potência, por meio de uma multiplicação por P. Uma vez implementada a função E de NP, a fatoração de n fatorial pode ser obtida diretamente. Basta computar E de NP para todos os primos P que são menores ou iguais a n, e armazenar o retorno no dicionário que contém a fatoração. Isso é feito na linha 10. Separei para vocês 5 problemas onde os resultados apresentados nesse vídeo podem ser aplicados direta ou indiretamente. Novamente, os problemas estão listados em ordem alfabética e não em ordem de dificuldade. Após as referências, comentarei a solução de 3 desses problemas. Essas são referências que foram consultadas para a elaboração deste material. Vamos agora para a terceira e última parte desse vídeo, onde serão comentadas as soluções de 3 dos problemas propostos. O ideal é que você tente resolver os problemas, ou ao menos leia os enunciados destes problemas antes de prosseguir. O primeiro problema que será comentado é o OJ 10.527. Em resumo, o problema consiste em computar o menor número x, tal que n é igual ao produto de seus dígitos. Como restrição, eu tenho que o número n tem até 1000 dígitos decimais. A primeira propriedade importante de n é que, sendo produto dos dígitos de x, ele só terá, em sua fatoração prima, termos de um dígito apenas. Isso significa que os únicos primos que podem aparecer na fatoração são o 2, o 3, o 5 e o 7. Isto já estabelece um primeiro critério para a entrada. Se a fatoração de n tiver um primo que não esteja entre esses 4 já listados, então não haverá solução para este n. Nos casos em que há solução, a própria fatoração de n tem a propriedade desejada para x. O produto desses fatores é igual a n. Contudo, nem sempre a concatenação destes números resulta no menor x possível. A ideia, portanto, é reduzir o número de fatores, pois, a cada fator eliminado, o número resultante da concatenação será 10 vezes menor do que o anterior. Antes, porém, de proceder com essa redução, trataremos de um caso especial. A saída espera que x tenha, no mínimo, 2 dígitos, o que não está no texto, mas fica implícito nos exemplos da entrada. Assim, se n tiver um único dígito, a solução seria concatenar 1 e o próprio n. Voltando à redução, ela pode ser feita observando que os números 9, 8, 6 e 4 têm apenas um dígito e são produtos dos primos 2 ou 3.
Como cada 8 elimina 3 fatores iguais a 2, a ideia é pegar o maior número de 8 possível. Em seguida, 9 também elimina 2 fatores iguais a 3. E como esses fatores não afetam os fatores que geram os 8, podemos fazer essa redução em ordem decrescente. O que restar dessas reduções podem vir a formar um 6 ou e também um 4. Os 2 e 3 restantes farão parte do número final, que será a concatenação dos fatores reduzidos em ordem crescente. Esta função retorna a fatoração de um número x usando apenas os primos 2, 3, 5 e 7, ou uma lista vazia, caso tal fatoração não exista. Observe que a lista que conterá a fatoração tem espaço para 10 elementos. Isso é proposital, uma vez que essa lista será reutilizada com outro significado mais adiante. A função que resolve o problema para um n em particular começa tratando o caso especial de n ter um único dígito, por meio do if da linha 22. O caso onde não há solução é tratado no if da linha 27. Na linha 30, começa o processo de redução de fatores, convertendo todos os pares de números 3 em noves. Veja que, ao final, teremos no máximo um fator de 3 não combinado em noves. Na linha 33, fazemos o mesmo para os fatores 2, combinando trios de 2 em 8. Ao final, sobrarão ou 0, ou 1, ou 2 fatores 2. O 6 é um caso especial, pois precisa de um fator 3 e de um fator 2. Se for possível, formamos o 6 e atualizamos as contagens de 2 e 3 que ainda restam. Por fim, a linha 41 chega à possibilidade de formarmos um termo 4 a partir de um par de 2. Vejam que as quantidades de cada um dos fatores compostos foram armazenados na própria lista fs, que agora tem essa semântica. Ela contém os termos a serem concatenados para formar o x. Como o Python tem aritmética estendida por padrão, o laço da linha 46 consegue montar x a partir desses fatores, sem risco de overflow. Observe que, como x deve ser mínimo, os menores fatores ocuparão os dígitos mais significativos. Em geral, eu não apresento, nas soluções, a leitura da entrada e a escrita da saída, mas resolvi trazer a rotina main desse exemplo para ilustrar uma possível abordagem que flerta com a programação funcional. A linha 56 lê toda a entrada padrão e gera um vetor de linhas ns, onde foram removidas as quebras de linhas e espaços em branco no início e no fim de cada linha. A linha 57 filtra as linhas, considerando apenas aquelas que antecedem a primeira aparição do menos 1. A linha 58 mapeia a solução para cada linha da entrada, gerando o vetor de saídas xs. Por fim, cada elemento de xs é impresso um por linha. O segundo problema que iremos discutir é o Etcoder Beginner Contest 148E, que consiste em determinar o número de zeros à direita na representação decimal de f de n, onde f de 1 é igual a 1 e f de n é n vezes f de n menos 2 se o n é maior ou igual a 2. A restrição é que n maiúsculo está entre 0 e 10 elevado à 18ª potência. Veja que a função fn é uma variante do fatorial, onde os passos são dados de 2 em 2. Assim, os fatores do produto ou serão todos pares ou todos ímpares. Logo, se n for ímpar, fn não será múltiplo de 10 e, portanto, não terá nenhum zero à direita. Se n for par, o valor de fn pode ser escrito em função de um fatorial comum. Basta dividir todos os seus fatores por 2. Deste modo, o valor de fn será igual ao fatorial de n sobre 2 multiplicado por n sobre 2 fatores iguais a 2. Procedendo com a fatoração prima de fn, serão ao total r fatores iguais a 2, s fatores iguais a s e mais um produto m de primos distintos de 2 e de 5. Para cada par de 2 e 5, teremos mais um zero à direita de f de n, pois 2 vezes 5 é 10. Logo, a solução será justamente o máximo de pares de 2 e 5 que podem ser formados. Observe que a função e de np para um n fixo é decrescente, ou seja, à medida que aumentamos o valor de p, o valor da função diminui.
Assim, sempre teremos mais fatores 2 do que fatores 5. Por fim, a resposta será justamente a função e com argumentos n sobre 2 e 5. A função que resolve o problema inicia tratando o caso de números ímpares, no if da linha 8. A linha 11 atualiza n para n dividido por 2, e o laço da linha 15 computa e para os parâmetros n e 5, que é a resposta do problema em questão. O último problema que comentaremos é o problema Codeforces 515C. O problema consiste em determinar o maior positivo x, tal que x não contenha nem zeros nem uns em sua representação decimal, e que f de x seja igual a f de a, onde f de n é o produto dos fatoriais dos dígitos de n. A nossa restrição é que o número a tem entre 1 e 15 dígitos decimais. Para encontrar o valor de x, é preciso fatorar f de a. Sendo f de a o produto de fatoriais de números de um único dígito, os únicos primos que estarão presentes nessa fatoração são 2, 3, 5 e 7. A fatoração de fa pode ser obtida por meio das fatorações dos fatoriais de cada um dos dígitos de a. Para evitar o recálculo, os dígitos de a podem ser armazenados em um histograma, de modo que a fatoração seja computada para cada dígito uma única vez. Para a reconstrução da fatoração como produto de fatoriais, observemos primeiro que o menor fatorial que contém um primo p é o p fatorial. Como x tem que ser maximizado, devemos ter o maior número de dígitos possíveis. Assim, começaremos, de forma gulosa, remontar 7 fatorial tantas vezes quanto for possível. Depois, faremos o mesmo com o 5 fatorial. O que restar dentre todos os fatores não utilizados ainda serão iguais a 2 ou a 3. Assim, monta-se o máximo de 3 fatoriais possível e o que sobrar serão todos 2 fatorial. Estes fatoriais devem estar em ordem decrescente, pois, em notação decimal, os dígitos escolhidos devem estar em ordem decrescente. Como o resultado pode exceder os limites de um long-long, o resultado deve ser armazenado em uma string. Esta é a função que fatora o fatorial de n, através do uso da função e de np. Esta função computa o histograma dos dígitos decimais de n. Com o auxílio das duas funções anteriores, o laço da linha 46 computa a fatoração de f de a. Já o laço da linha 52 tentará, de forma gulosa, extrair quantas cópias do fatorial de p quanto forem possíveis, dentre os fatores ainda disponíveis na fatoração fs de f de a. Em QS será armazenada a fatoração de p fatorial. Ela nos auxiliará a saber quantas cópias de cada fator primo são necessárias para montar p fatorial. O laço da linha 57 determina o número n de cópias de p fatorial que podem ser montadas com os fatores disponíveis. O laço da linha 61 insere n cópias de p na resposta. Como a inserção é feita sempre ao final da string, por meio do método pushback, o resultado estará em ordem decrescente. Por fim, o laço da linha 64 remove os fatores que não foram utilizados nas n cópias de p fatorial. Terminamos aqui este vídeo. No próximo vídeo da série sobre a teoria dos números, apresentaremos conceitos e resultados relacionados à aritmética modular. Até lá!